Olá, estamos de volta. Mais um encontro para estarmos juntos, louvando a Deus, adorando o nosso Senhor. Neste dia nós vamos estar juntinhos aqui e eu quero agradecer por você já estar com a gente. Muito obrigado por você estar prestando a sua atenção aqui, nos concedendo esse privilégio de estar juntinho com a gente. É bom a gente cultuar a Deus, é bom a gente louvar a Deus e é bom saber que tem mais alguém junto com a gente. Então, muito obrigado. Vamos cultuar ao Senhor. E hoje eu quero convidar você para cultuarmos pensando: sempre minhas mãos se movam ao serviço do Senhor. Sempre as minhas mãos se movam ao serviço do Senhor. Essa vai ser a nossa ênfase no dia de hoje, serviço do Senhor, servir ao Senhor. Vamos orar começando o nosso encontro? Vamos falar com Deus? Vamos orar? Fale comigo, ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós estamos diante da Tua presença para mais uma vez, Senhor, prestar um culto de adoração. Juntos, Senhor, aqui, conectados, cada um, Senhor, no seu lugar, mas conectados diante de Ti. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, fala ao nosso coração. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje, então, estamos pensando em sempre minhas mãos se movam ao serviço do Senhor. E o texto que eu quero ler com você é o texto de 1 Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15, apenas o verso 58. É um verso que muita gente conhece, muita gente sabe de cor e alguns sabem com versões diferentes, mas eu quero ler com você esse texto, 1 Coríntios 15, versículo 58, onde diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando trabalhamos para o Senhor, quando trabalhamos na obra do Senhor, quando pedimos a Ele, que mova as nossas mãos para o serviço dEle, nosso trabalho não é vão. O Senhor nos chamou para trabalhar, o Senhor nos chamou para estarmos junto dEle, o Senhor nos chamou para estarmos servindo a Ele. Então é essa a oportunidade de estarmos servindo ao Senhor, adorando a Ele, prestando culto, prestando adoração e prestando serviço nas mais diversas áreas. Cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem o seu talento, cada um tem o seu dom e cada um exercita aquilo que Deus colocou nas suas mãos, mas com alegria, sabendo que precisamos fazer isso com firmeza, sermos constantes, perseverantes, sermos abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão. E uma das maneiras de servirmos ao Senhor é cantando, louvando a Deus através do cântico. É muito bom estar cantando. Então junte o povo que está juntinho com você aí, chame mais gente, vamos cantar. Vamos lá louvar o Senhor, vamos cantar ao Senhor nosso Deus, vamos cantar louvores ao nosso Deus nesse início de nosso encontro. Vamos louvar ao Senhor. Na cidade do nosso Deus, o Santo Monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor na cidade do nosso Deus, o Santo Monte, a alegria de toda a terra.
nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu e céu. Minha voz para sempre toma para o teu louvor cantar. Estamos pensando em serviço, estamos pensando em louvor, cantar louvores ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Éfeso, sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 20, ele tem uma mensagem especial para nós. Efésios 5, 15 a 20, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, versículos 15 a 20, o texto nos diz para estarmos dando graças em tudo ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto nos chama para estarmos falando uns aos outros, comunicando uns aos outros com salmos, com hinos e com cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor. Então, o nosso desejo deve ser: minha voz para sempre toma para o teu louvor cantar. Louvar a Deus, cantar ao Senhor. Você pode contar para a gente também um pouquinho daquilo que Deus tem feito na sua vida, o que você quer louvar, as bênçãos que você tem recebido. Você pode contar para nós. Aproveite aí os nossos comentários, aproveite o espaço que você tem aí nos nossos comentários para colocar aí aquilo que Deus tem feito com você, aquilo que você gostaria que a gente também estivesse agradecendo a Deus junto com você. Então coloque aí o seu motivo de gratidão, o seu motivo de louvor. Aproveite e escreva aí no nosso comentário de onde você está nos assistindo. É bom a gente saiba de onde você está assistindo, né? Se você ainda não deixou o seu like, deixa aí. Mas vamos louvar a Deus. Eu quero que você também participe conosco desse momento de adoração e louvor. E eu quero louvar a Deus e agradecer a Deus, render graças a eles por alguns que estão aniversariantes desta semana, né? Hoje é aniversário da Vanessa Gouveia faz aniversário hoje. Um abraço todo especial para minha sobrinha Vanessa Gouveia, que faz aniversário hoje. Dia 29 é aniversário do Renato Florencio, nosso tecladista, nosso homem da música. Um abraço para o Renato, parabéns, ele faz aniversário amanhã, dia 29. No dia 31 é aniversário da Lara Klein, filha do pastor Arthur, da Suzy. Um abraço para a Lara, parabéns aí pelo aniversário, próximo dia 31. E no dia 1º de abril é aniversário do Hércules, meu cunhado Hércules Alexandre, está lá em Búzios, na região dos Lagos. Um abraço todo especial para o Hércules. Então, esta semana a gente tem aqui na nossa lista a Vanessa, que aniversaria hoje, o Renato, que vai aniversariar amanhã, a Lara, que faz dia 31 o seu aniversário, e no dia 1º o Hércules Alexandre. Um abraço para todos vocês. Mas temos também um aniversário de casamento. Amanhã, dia 29 de março, é aniversário de casamento do Amauri e da Leusa. A Amauri e Leusa vão estar completando 41 anos de casados. Eles se casaram no dia 29 de março de 1980. Então, 41 anos de casados. Bodas de seda. Viu, Amauri, Leusa? Bodas de seda. Que Deus esteja abençoando vocês, guardando vocês, dando vocês essa beleza de matrimônio, casamento, que Ele esteja fortalecendo cada dia mais a união de vocês. Que Deus abençoe vocês, né? Você também tem a sua gratidão, você que também tem o seu motivo para agradecer a Deus, acrescente aí, fale conosco, participe com a gente.
Diga aí quais são os seus motivos de gratidão e comunique aí junto nos nossos comentários para a gente poder estar também junto com você orando. Mas vamos orar agora. Se você já escreveu, a gente agradecer aquilo que você escreveu. Se não, recorde alguma coisa que Deus tem feito por você nesses últimos dias, nesse ano que estamos aí, vivendo já o 3º mês. Diga para Deus que você é grato, você agradece a Ele as bênçãos recebidas. Vamos orar, vamos falar com Deus? Ore comigo. Senhor Deus, Pai querido, nós te rendemos graças, Senhor, pelo Deus bondoso que Tu és. Sabemos, Senhor, que Tu és dono de todas as coisas, Tu és governador, Senhor, deste mundo. E as Tuas mãos, Senhor, estão voltadas para os que são Seus. Obrigado, Senhor, pela Tua mão poderosa estar nos guardando, estarmos debaixo da Tua proteção. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão aniversariando nessa semana que se inicia. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão reconhecendo receber bênçãos de Ti, Senhor, e nós te agradecemos pelo cuidado que tem tido conosco. Obrigado pelo Teu amparo, obrigado pelo cuidado, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mês de março que nós estamos vivendo é mês de missões mundiais. Estamos chegando já no finalzinho do mês, nós estamos terminando o mês, mas é tempo da gente pensar. Viva o poder de transformar. Viva o poder de transformar. Esse é o tema de missões mundiais desse ano. E a gente tem aproveitado nesse mês de março para ouvir o pastor Marcos, que é o diretor da Junta de Missões Mundiais. Ele tem algumas palavras preciosas para nós. Já nos falou nos últimos domingos e hoje mais uma vez ele vai falar. Então nós vamos ouvir o pastor Marcos, aquilo que ele tem para a gente, uma breve mensagem. O vídeo é curtinho, você preste atenção, esteja atento à mensagem que o pastor Marcos tem para nós. Viva o poder de transformar. Vamos assistir, vamos compartilhar? Viva o poder de transformar. O apóstolo Paulo, mais uma vez, fala sobre poder. Ele nos diz o seguinte em Efésios capítulo 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O seu poder que atua em nós. Nós não fazemos missões porque somos bons, porque somos poderosos, porque temos uma organização poderosa. Não. Nós fazemos missões porque o poder de Deus atua em nós. Nós vivemos por este poder. É este poder que nos mantém. Temos passado tantas lutas. Dólar alto, pandemias ao longo da história, guerras, problemas, mas o poder que atua em nós faz com que persistimos até hoje e continuaremos, pois queremos honrar aquele que age em nós com o seu poder. Viva o poder de transformar. Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. O hino que nós cantamos do cantor cristão, ele tem essa frase, eu gostaria que também fosse uma aspiração, um desejo, um voto seu. Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. Gênesis capítulo 14 conta a história de Abrão e como ele foi grato a Deus, entregando para Deus aquilo que ele tinha recebido, um pouco daquilo que ele tinha recebido. Gênesis 14, versículos 18 a 24, é o texto que eu quero ler com você. Esse texto conta de Abrão, depois de ter vencido uma batalha, conquistado pelo poder de Deus uma batalha, ele se encontra com um sacerdote, com um homem de Deus. E o texto diz assim, em Gênesis 14, versículos 18 a 24, diz assim o texto: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as pessoas e os bens toma para ti.
Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol, Mare, estes que tomem a sua parte. Abraão, então, depois de vencer uma batalha, ele reconhece que não foi a força dele que venceu a batalha. Ele fez a parte dele, ele lutou junto com seus companheiros, mas a vitória veio pela mão de Deus. E por isso ele reconhece que precisa retribuir, precisa mostrar o reconhecimento. Ele diz: eu nada quero te esconder, tudo eu quero te entregar, diz Abraão nesse texto. Ele entregou o dízimo. Antes que o dízimo entrasse na lei, antes que houvesse a lei de Deus para que os homens separassem os 10% para o templo, o trabalho dos sacerdotes, o trabalho das coisas de Deus, antes disso Abraão já entregou o seu dízimo, reconhecendo que Deus faz, que Deus realiza, e é Ele quem nos dá todas as coisas. Ele pôde entregar, pôde contribuir. Alguns já têm reconhecido isso, muita gente tem reconhecido que é Deus quem faz, é Deus quem nos fortalece, é Deus quem nos abençoa, é Deus quem nos dá vitórias, é Deus quem nos dá força para vencer os momentos difíceis. E, reconhecendo isso, há muitos que estão retribuindo, há muitos que estão dedicando para Deus seus dízimos, suas ofertas e as suas contribuições. E alguns estão ajudando isso através de vida, através da vida, através da ação, de ir para o trabalho do Senhor. Nesse mês de missões mundiais nós temos visto alguns testemunhos. Eu quero dar a você a oportunidade de mais um testemunho missionário. Hoje eu quero deixar você ouvir a Carla, ver e ouvir aquilo que a Carla tem para falar para nós. Vamos ouvir, vamos estar atentos a esse testemunho missionário que vai abençoar também a nossa vida, vai nos dar também inspiração para reconhecermos que tudo precisamos deixar nas mãos do Senhor. Vamos então ao testemunho missionário da Carla. Olá, meus irmãos queridos, eu espero que todos se encontrem muito bem. Eu sou Carla, sou casada com o pastor William, somos missionários em Medellín, na Colômbia, já há 7 anos e trabalhamos com plantação e revitalização de igrejas. Neste momento eu quero compartilhar com os irmãos um pouco de como foi o meu chamado missionário, como foi que eu vim para o campo missionário. Eu me lembro de que quando eu ainda era criança, eu fazia parte de uma igreja que amava missões e que falava muito sobre missões durante todo o ano, não somente no período de campanha. Então, aquele universo onde se falava tanto de missões foi me envolvendo. E eu ainda criança me lembro dos missionários que foram visitar a nossa igreja, dos testemunhos, das histórias deles de vitórias, mas também de muita tristeza e perseguição no campo missionário. E um momento, um casal de missionários foi à nossa igreja e enquanto o esposo falava para a igreja, a esposa foi falar para a gente, para as crianças no culto infantil. E aquilo foi muito especial, porque ela compartilhou conosco a experiência dela como missionária no campo missionário e ela falou na nossa linguagem para as crianças, de maneira que a gente pudesse entender aquilo que a gente ouvia falar durante as campanhas, mas agora a gente poderia conhecer a experiência de alguém que esteve ali no campo, que estava no campo missionário. E naquele momento eu me lembro que ela dizia que havia muitas crianças que ainda não conheciam sobre Jesus, não conheciam os heróis da nossa Bíblia, da nossa fé, e essas crianças não conheciam esses heróis, não conheciam Sansão, não conheciam o rei Davi, não conheciam a rainha Esther, não conheciam o apóstolo Paulo, Pedro e todos esses personagens que para nós são tão importantes porque são exemplo de fé.
E aquelas crianças, e muitas crianças no mundo, não conheciam esses personagens. E aquilo falou muito forte ao meu coração, porque eu pensei, gente, como que alguém, como alguma criança como eu, pode ter uma infância que não conheça esses heróis, esses personagens, essas pessoas tão importantes? E ali eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Não é possível que isso aconteça. E eu me coloquei no lugar dessas crianças que nunca tinham ouvido falar de Jesus, nunca tinham ouvido falar desses personagens da palavra de Deus. E eu senti tristeza por elas. E ali começou tudo. Ali começou a minha trajetória, e hoje eu consigo perceber que desde aquele momento Deus esteve me preparando para que eu pudesse estar aonde eu estou agora, e esteve me preparando para que eu vá para onde Ele quiser que eu esteja no futuro. E toda a minha vida foi assim. Quando mais ou menos na minha adolescência, eu lembro de uma mensagem em que o pastor falava sobre legado, sobre o legado que nós vamos deixar. E eu pensava sobre isso. Qual é o legado que eu quero deixar com a minha vida? Bem, com a minha vida eu quero impactar outras vidas. Eu quero impactar outras vidas de maneira eterna. Então, eu quero fazer a diferença para as pessoas de uma maneira que seja eterna. Eu quero apresentar Jesus a elas. Porque só Jesus impacta as nossas vidas, transforma as nossas vidas, toca as nossas vidas de maneira eterna. Então eu quero apresentar Jesus para as pessoas e quero falar para elas sobre esse amor que chegou à minha vida e fez com que eu tivesse vida eterna. Eu quero fazer isso. Então ali eu também comecei a pensar sobre o meu legado, sobre o que eu gostaria de deixar, sobre como eu gostaria de investir a minha vida. E com 17 anos eu disse sim ao Senhor e eu disse sim ao chamado que Ele me fez para ir ao campo missionário. E aqui estou, em Medellín, junto com meu esposo, cumprindo a missão do Senhor. Mas eu quero falar com vocês sobre algo interessante também, sobre uma vida para viver o poder de transformar. Já que a nossa campanha fala sobre viver o poder de transformar, eu quero falar para você sobre isso, uma vida para viver o poder de transformar. E aí eu vou lá em 2 Timóteo capítulo 1, e nos versículos 8 e 9, que diz o seguinte: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, segundo esses dois versículos, que são versículos também claves para a nossa campanha, versículos chaves para a campanha desse ano, a gente vai entender como viver uma vida que impacte outras vidas, uma vida que deixe um legado. E aqui no versículo 8 diz o seguinte: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Então, primeira coisa para viver uma vida que deixe um legado, uma vida que viva o poder de transformar outras vidas, não te envergonhes do testemunho de Jesus Cristo. Não te envergonhes daquilo que o Senhor fez na tua vida. Usa esse testemunho para impactar outras vidas. Usa aquilo que o Senhor fez em ti para que você possa ser instrumento para transformar outras vidas. Simplesmente
Compartilhe aquilo do qual você já experimentou, tem vivido, tem sentido, essa perspectiva nova, eterna que você ha recebido, que você já recebeu. Compartilhe isso e não se envergonhe do que Cristo fez na sua vida. Outras pessoas também precisam experimentar aquilo que você experimenta. Não seja egoísta de não falar sobre Jesus por medo de sofrer alguma represália, alguma atitude hostil. Não faça isso. Compartilhe sobre aquilo que você tem vivido. Outra coisa também fala o seguinte: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Então a gente viu, não te envergonhes e se for necessário sofrer, padecer a causa do Evangelho, não tenha medo. Não tenha medo do que vai acontecer. Saiba que a todo momento o Senhor vai estar contigo. Em cada momento. E essa é a palavra de força e de esperança que o apóstolo Paulo está apresentando a Timóteo. Não tenha medo, porque o Senhor está contigo. Diz o seguinte, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, porque não é o que nós fazemos, é o que o poder de Deus faz por meio de nós. A gente não tem noção disso. Muitas vezes a gente não faz algo porque a gente pensa no que aquilo pode produzir em contra de nós mesmos. Mas é aí que a gente se engana. A gente não pode deter a ação do Espírito Santo por causa de medo ou vergonha. A vida que vive o poder de transformar é aquela vida que somente permite que o Espírito Santo atue em todo e qualquer lugar, conforme ele deseja atuar. Diz também, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então, um terceiro ponto para poder viver uma vida baseada no poder de transformar é entender a sua vocação. É entender que todos nós fomos chamados, fomos vocacionados para ser portadores da mensagem do Evangelho, da mensagem de salvação. Isso está para todo crente, aonde quer que esteja, falar sobre o amor de Deus. Essa é a chave para viver uma vida que pode transformar outras vidas, para viver uma vida que vai deixar um legado eterno. Reconheça a sua vocação. Reconheça que o Senhor te chamou para isso. Não te envergonhes do que o Senhor fez na sua vida, do teu testemunho, de como Ele te transformou. E não tenha medo de sofrer a causa do Evangelho. Sim? E uma última coisa, que fala muito sobre a minha vida pessoal. Sempre valorize a criança. Fale de missões para a criança. Valorize o culto infantil, a escola bíblica dominical. Valorize esses momentos para ali falar de missões para as crianças. Essas crianças precisam crescer sendo preparadas por Deus para ir ao campo missionário. Que Deus abençoe. Foi um prazer poder falar com cada um de vocês. É muito bom ouvir, né, das coisas de Deus que Deus tem feito, que pessoas que têm dedicado a vida ao Senhor. É momento da gente pensar em missões. Assim como a Carla pôde trazer o testemunho, há muita gente trabalhando nessa obra, que é levar o Evangelho de Cristo Jesus para o mundo. Jesus disse para todos os seus discípulos, ide fazer discípulos de todas as nações. Jesus garantiu para todas as pessoas, vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas. É a tarefa que temos. Então você pode dedicar também a sua vida para o Senhor. Nesse momento eu quero pensar em dedicação, pensar nessa tarefa de você poder dedicar ao Senhor. Dedicar o seu tempo de oração para interceder pelas pessoas, orar pelas pessoas. Muitas vezes na nossa oração,
Nós gostamos de lembrar de nós, das nossas necessidades, dos nossos pedidos, das nossas carências. Mas olha um pouco pelo povo, fala com Deus, dedicando o seu tempo de oração para a obra missionária. Então acrescente nas suas orações um tempo para orar pelos missionários que estão nos campos, os missionários que estão espalhados pelo mundo. Nesse tempo de pandemia, estão indo falar de Cristo Jesus, do poder que transforma, o poder de transformar. Então, faça a sua também participação, dedicação do seu tempo em oração. Mas dedique também para missões o seu tempo para falar com alguém sobre a importância de ser missionário, a importância de fazer missões, a importância daqueles que estão indo. Então use o seu tempo também para mobilizar algumas pessoas, para terem consciência do que é a obra missionária que precisa ser levada a todo mundo. E a nossa tarefa, a tarefa de cada um de nós, nesse Viva o Poder de Transformar. Além de orar, além de mobilizar, você pode também contribuir. E é um convite para você contribuir com as suas finanças, aquilo que você tem de recursos, dar um pouquinho do seu dinheiro para a obra missionária. O seu pouquinho, com mais um pouquinho, com mais um pouquinho, vai fazer um montante para a gente levar o Evangelho para muitas pessoas. O trabalho de missões no mundo tem sido um trabalho de atendimento, né, de pessoas necessitadas, tem sido um trabalho de atendimento de pessoas idosas, anciãos, de crianças desamparadas. Nós temos no trabalho missionário o atendimento de instrução, estudo, reforço escolar, esporte e também atendimento médico, atendimento de saúde. Então, nós precisamos também da sua ajuda financeira. Nossa igreja tem uma conta no Banco Santander, você pode nos ajudar contribuindo através dessa conta. O Banco Santander, a conta é da agência 3530. A agência da conta do Banco Santander, que você pode fazer a sua contribuição, a agência é 3530. E a conta corrente da Igreja Batista Beira-Mar, que você pode contribuir, é a 13-00-00463. Repetindo, a conta corrente que você pode contribuir é 13-00-00463. Você pode contribuir. E se você quiser fazer pelo Pix, você também pode fazer, né? A chave do Pix para a sua contribuição, para o seu dízimo, a sua oferta, a sua dádiva, né, para estarmos juntos fazendo, né, o trabalho da obra do Senhor, você pode fazer também através do Pix, usando a chave da conta da igreja, que é o número do nosso CNPJ. CNPJ é 29 309 309 1000 ao contrário, 0001 40. Lembrando, 29 309 309 0001 40. Faça também a sua contribuição, a sua dedicação, ajude a obra missionária a chegar mais adiante. Deus tem nos dado todas as coisas. Abraão reconheceu o poder de Deus em ajudá-lo, né? E entregou para Deus, não quis ficar com nada daquilo que ele queria dedicar a Deus. Então dedicou para o Senhor tudo aquilo que ele havia recolhido, e aquilo que eram os despojos ele deu para a obra de Deus, para Deus, e você pode fazer assim também, ok? Então esteja contribuindo. Os membros da Igreja Batista Beira-Mar sabem, né, da responsabilidade do sustento desta obra que a Igreja Batista Beira-Mar tem contribuído, né? Os membros da igreja têm ajudado, mesmo nesse tempo de pandemia, têm ajudado a nossa igreja a ir adiante, a cumprir os seus compromissos financeiros, e nós agradecemos a cada membro que tem lembrado de entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta, a sua contribuição, e nesse tempo de março estamos pensando também em missões mundiais. Mas eu quero usar também esse tempo o nosso momento de oração e oração de pedidos. Nós já tivemos um momento para agradecer a Deus as bênçãos que Ele tem nos dado, e eu quero dar a você agora a oportunidade para colocar os seus pedidos. Eu sei que nesse tempo a gente tem muita gente conhecida nossa, né? E às vezes até alguém mais chegado, mais dentro da família, que está enfermo, está nos hospitais, está internado, e alguns com uma situação mais agravante, né, mais agravada. Então vamos orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que estão sendo atendidos, né, nos hospitais, que Deus esteja trazendo cura, trazendo conforto para eles. Vamos orar também por aqueles que estão trabalhando com esses que estão doentes, né? Há muita gente trabalhando aí, dando o seu tempo, o seu esforço e abrindo mão de tanta coisa para estar ajudando. Então vamos orar também, acrescentando aí os profissionais da saúde, vamos estar acrescentando todos eles nas mãos de Deus. Há muita gente também enlutada, né? Muita gente entristecida
por perder alguém querido. Então vamos colocar isso diante do Senhor também, né? Se você quiser compartilhar conosco o seu pedido de oração, escreva aí nos nossos comentários, diga pra gente aí, nós vamos estar orando junto com você, ok? Você pode colocar o seu pedido de oração aí também, nós vamos estar orando junto com você, ok? Nós vamos estar colocando os nossos pedidos e eu quero que você ore também. Nós devemos orar uns pelos outros, mas Deus ouve a minha oração e ouve a sua também. Eu quero convidar você para orar, para falar com Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Ore comigo. Senhor Deus Pai querido, estamos diante da Tua presença na certeza, Senhor, que Tu estás diante de nós. A Tua mão bondosa, Senhor, está nos cobrindo. E, Senhor, confiamos que Tu és o Deus que está escutando, Senhor, os nossos pedidos e as nossas necessidades. Escutando de cada um, Senhor, que nesta hora está atento, Senhor, a esse momento do vídeo. Te colocamos, Senhor, nas Tuas mãos, entregamos a Ti cada uma dessas vidas, cada pessoa, Senhor, que está agora atento, Senhor, a esse momento de oração, pedindo, suplicando, clamando a Ti. Tu conheces, Senhor, o coração de cada um, Tu conheces o desejo de cada um, e Tu conheces, Senhor, em especial a necessidade de cada um. Por isso eu quero te rogar, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, que Tu esteja suprindo, Senhor, cada falta, cada necessidade, ouvindo cada clamor, cada pedido, cada súplica. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja agora também atuando na vida de cada um, Senhor, trazendo alento, trazendo conforto, trazendo a certeza, Senhor, que Tu és o Deus que está ouvindo a nossa oração e já está providenciando aquilo que nós necessitamos. Recebe, Senhor, a oração do Teu povo. Recebe, Senhor, o clamor de cada um que está agora diante de Ti. Nós pedimos, Senhor, porque confiamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós temos nossa igreja, primeira igreja Batismo Mar, alguns encontros de oração e nós oramos também pelos pedidos, né? Se você quiser deixar conosco o seu pedido, nós também podemos orar com você. Mas vamos cantar, é muito bom louvar a Deus, é muito bom cantar, nós temos uma participação musical agora, vamos ouvir, vamos cantar junto, né? Vamos louvar a Deus junto com a participação musical de hoje, vamos cantar junto com o Senhor, ao Senhor, vamos louvar a Deus nesse momento. Vamos cantar. Oi, igreja. Paz do Senhor. Oi, família. Paz do Senhor. A gente está aqui para louvar o Senhor. Lembrar que Ele tem cuidado de nós, né? Deus cuida de nós. E que nós estamos à sombra das asas do Senhor. E que Ele é o nosso Pai que cuida, que não nos abandona. Canta comigo essa canção. Eu tenho certeza que você sabe. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não estou sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, preciso tomar decisão.
sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não estou sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não estou sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus tem cuidado de nós, com toda certeza. Um grande beijo para todos, fiquem na paz. Fica na paz. Muito bom louvar a Deus, cantar louvores. É bom a gente compartilhar esse momento de louvor e de adoração, né? Eu quero compartilhar com você um pouquinho mais, falando sobre meu amor e meu desejo sejam só teu nome honrar. O hino do cantor cristão tem essa frase, que deve ser também o nosso desejo, deve ser nosso desafio, né? Meu amor e meu desejo sejam só teu nome honrar. O texto de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, o texto diz assim: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Todas as coisas criadas por Deus foram criadas pela vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Nós somos convidados a estarmos louvando, adorando e honrando ao nosso Deus. O texto de Apocalipse capítulo 4, que conta das últimas coisas, conta lá do lugar celestial, ele tem esse texto que diz: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder. Deus sempre será, Deus sempre foi, Deus é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder. A Ele pertence todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas. E nós precisamos lembrar disso, né? Deus criou todas as coisas e as criou perfeitas, né? Aquilo que Deus criou era bom. Quando nós olhamos a relação da criação lá no livro de Gênesis, primeiros capítulos, a cada criação via Deus que era bom, e ao final da criação ele viu que era tudo muito bom. Deus criou todas as coisas segundo a vontade dele, e ele merece, ele deve receber a glória, a honra e o poder. Quando estamos fazendo a nossa parte, quando estamos desempenhando a nossa tarefa, quando estamos agindo, né, nós também estamos agindo porque o Senhor nos deu essa força, nos deu essa condição, nos deu essa capacidade. Por isso devemos dar glórias, honra, louvor ao Senhor. A palavra de Deus diz que tudo que fizermos, todas as coisas devem ser feitas para a glória de Deus, porque Ele é Criador de todas as coisas. Vamos fazer isso e vamos dar glórias ao Senhor, vamos dar honra ao Senhor cantando. Mais uma vez, vamos cantar. Nós temos o nosso momento de cântico e nós temos louvado ao Senhor e vamos então mais uma vez estar louvando a Deus cantando. Cante junto, né? Esteja juntinho aí cantando. Se você está aí meio disperso, volte então agora a sua atenção, chame alguém para estar juntinho de você, se pode juntar aí as pessoas para fazerem as vozes, a harmonização. Vamos cantar junto com a nossa equipe de louvor, nosso grupo do ministério que está hoje com a gente. Vamos cantar louvores ao nosso Deus, honra, glória, poder ao nosso Deus, através do louvor cantado. Vamos cantar. Bom dia, família. Mais um domingo, nós estamos aqui para louvar
estar atentos a essa chegada tão maravilhosa do mundo. Possa encontrar a sua noiva, que é a sua igreja, com as lamparinas acesas e preparadas para receber. Lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas.
assim, e era linda assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, bem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, bem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Parabéns, Senhor Jesus. Senhor, em tempo de pandemia, Senhor, em que as pessoas só pensam, Senhor, nesta doença, no medo, Senhor, na depressão, na agonia, nós queremos nesta manhã dizer Maranata, parabéns, Senhor Jesus, nós somos a tua noiva e nós queremos estar preparados, Senhor, para que tu venha nos encontre adornada, para que tu venha nos encontre preparada, tua igreja, Senhor. Senhor, mesmo estando em casa, que possamos estar cultuando a Ti, que possamos estar orando, lendo a Tua palavra, Senhor, que possamos estar em intimidade contigo, em sintonia contigo, Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós dizemos assim, Senhor, nesta manhã. Oh Deus, neste momento eu quero te entregar a palavra, Senhor, que será falada através do Teu Filho, Pai. Que Tu possa estar falando aos corações, ó Deus, que Tu possa estar, Senhor, trazendo o Teu novo para nós, ó Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor, na nossa vida. Precisamos ouvir, Senhor, aquilo que Tu tens a nos falar. Por isso, Senhor, prepara a nossa mente, prepara o nosso coração, Senhor, para que possamos, ó Deus, compreender tudo aquilo que Tu tens preparado para nós. Em nome de Jesus, é a nossa oração nesta manhã. Amém. Durante esses 3 meses de 2021, nós temos usado aqui, nossos cultos de domingo pela manhã, a revista Palavra e Vida, palavra que é editada pela Convenção Batista Fluminense, nesse primeiro trimestre de 2021. 3 lições falando sobre Esdras e Neemias, a história desses 2 homens e como eles fizeram a reconstrução dos muros de Jerusalém depois dos 70 anos de cativeiro babilônico. E hoje nós vamos fazer a última lição. Hoje nós vamos pensar na lição de número 13. A lição tem como título Não fuja das decisões difíceis. Não fuja das decisões difíceis. A base bíblica é o capítulo 13 de Neemias. E o autor da revista, o autor dessa lição, é o pastor Geraldo Jeremias. O pastor Geraldo Jeremias, ele é pastor há 49 anos da Terceira Igreja Batista de Macaé. E ele quem escreveu essas lições. E ele destaca algumas coisas especiais que eu quero também compartilhar com vocês. Vamos aproveitar então desta lição e a última lição desse trimestre. Nós vimos nas lições desses 3 meses, desse trimestre, a saga do povo de Deus na volta para Jerusalém.
essa volta do povo para Jerusalém. E depois deles terem sido submetidos a uma terrível humilhação. Eles foram escravizados por 70 anos, escravizados longe da terra deles, foram escravizados na Babilônia. E foi quando entrou em cena, então, o gigante, o homem de destaque nesse trimestre, Neemias, o qual, após chorar, jejuar e orar, ele procurou, então, o Artaxerxes, que era o monarca, para obter o aval necessário para voltar ao seu país, voltar a Jerusalém, reunir as forças do seu povo judeu e estar também ali lutando para a reconstrução dos muros. Então ele fez isso, né? Ele volta enfrentando as mais duras e cruéis tentações, dando uma prova sem erro nenhum, sem equívoco nenhum, do temor a Deus e a liderança que ele teve. Restaurar os muros da cidade em um espantoso tempo de 52 dias. Foi isso que ele fez. Tudo isso ocorreu, provavelmente, né, no nosso calendário, no ano 444 a.C. 12 anos depois, em 432 a.C., o extraordinário líder retorna à Pérsia, Neemias retorna à Pérsia para prosseguir o serviço junto ao rei Artaxerxes. E ao mesmo tempo, né, ele agradece-lhe pela oportunidade que lhe foi concedida de reorganizar o povo. Tempos depois, esse homem chamado Neemias, intrépido homem de Deus, retorna a Jerusalém e fica triste, decepcionado com o estágio de degradação espiritual a que chegara aquele povo. Porém, esse homem de Deus, Neemias, certamente ciente de que o Senhor lhe cobraria caso ele se mantivesse omisso, recusou-se a fugir de suas responsabilidades, tomando importantíssimas decisões. Foi isso que ele fez. Todas essas decisões são decisões dignas de um homem que vivia sob os auspícios do trono do verdadeiro Deus, vivia debaixo da bondosa mão de Deus, o Senhor de Israel. Então nós vamos pensar em algumas decisões de Neemias que servem de lições para nós hoje. A primeira delas, ele confrontou os infratores com a palavra de Deus. Foi isso que Neemias fez quando voltou, viu a depravação, o povo voltado para a idolatria, mesmo depois dos muros terem sido construídos, mesmo depois do povo ter voltado para Jerusalém, havia essa questão aí. Então, ele confrontou os infratores com a palavra. Neemias 13, versículos de 1 a 4, é o texto básico desse nosso primeiro ponto. Neemias 13, de 1 a 4, diz assim: Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes, contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Então o texto vai nos fazer pensar, né? O povo foi levado por Esdras, que era o sacerdote, por Neemias, que era o governador, e foi levado a relembrar aqui nesse texto, foi levado a relembrar a aliança que havia sido feita com o Senhor, a aliança que eles haviam feito com o Senhor, de jamais se misturar com os povos refratários à vontade de Deus, povos que negavam a vontade de Deus, que eram contra a vontade de Deus. Havia uma aliança entre o povo e Deus, em que eles não se juntariam, não se misturariam com aqueles que eram idólatras. Você encontra isso no livro de Números, capítulo 22, versículo de 1 a 6, Números 22, de 1 a 6, você vai encontrar isso também em Deuteronômio 23, versículos 3 a 5. O ato milagroso de Deus de transformar a maldição em bênção, que se deu no conhecido episódio envolvendo o falso profeta Balaão, que está em Números 22, 7 até o 24, 9. Essas Neemias então fizeram o povo recordar o passado. Esse passado quando Deus se opôs completamente a quem se propusesse a desobedecer os seus mandamentos. Deus fez a maldição em bênção para o povo de Israel, mas chamou o povo, né, para afastar-se daqueles que eram idólatras, daqueles que não seguiam a vontade de Deus, daqueles que eram contrários ao Deus Todo-Poderoso, que é o Deus de Israel.
É bom que saibamos que ali, naquela situação, começou de fato a restauração do povo de Israel e Judá, as duas tribos, com uma reforma interna e externa, não com base nas palavras de Neemias, mas sim na palavra de Deus. Há intérpretes que afirmam ser esse o contexto do portentoso Salmo 119. Alguns dizem que esse fato ocorrido aí com Esdras e Neemias, em apresentar a palavra para o povo, querer que o povo se reforme pela palavra, é também ali no Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, que é composto por um acróstico poético em honra às Escrituras, a palavra de Deus. Foi assim então com Josias, com Jeremias, com Isaías, com Amós, com Zacarias e posteriormente com João Calvino e Martim Lutero, os reformadores do século XVI, com seu lema Sola Escritura. Todo o avivamento só inicia e ganha solidez com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus e com muita oração. Você vai encontrar isso nesse texto aí de Neemias 13, se você for ler o versículo 14, o versículo 29, o versículo 31, você vai ver isso. Todo avivamento só se inicia e ganha solidez com a palavra de Deus e muita oração. Nota-se que a oração era algo constante na agitação, essa tarefa agitada, né, que Neemias, que era o reformista, estava tendo, né? Pois ele tornou-se lugar comum em suas falas e expressões, a fala com Deus, a orar com Deus. Né? Ele sempre falou nas suas falas, Neemias dizia, Senhor, lembra-te de mim, lembra-te deles. E a oração de Neemias, ela é presente, aí sempre a gente vê a constância de Neemias na oração. Portanto, a Bíblia e a oração são as molas propulsoras para confrontar os transgressores da lei de Deus, e são princípios para restaurar uma relação com o trono. A verdadeira restauração, a verdadeira reforma, a verdadeira reconstrução precisa estar baseada na Bíblia, na palavra de Deus e na oração. Neemias nos deixa esse legado, nos deixa esta herança de que ele confrontou o povo, confrontou os opositores, confrontou as pessoas com a palavra de Deus. Não foi a palavra de Neemias, ele era o governador, podia tomar isso como a sua força, mas ele usou a palavra de Deus. Davi, o rei Davi, uma vez foi confrontado por Natã, o profeta. Não titubeou quando chorando disse, contra ti somente pequei. Agora torna a dar-me a alegria da tua salvação. Nós encontramos isso no Salmo 51, 4 e 12, né, o arrependimento de Davi. E depois, já restaurado, Davi declara assim, depois de restaurado, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Precisamos ter um coração contrito, voltado para Deus, dentro da palavra de Deus, seguindo aquilo que é o ensino da Bíblia e orando, falando com Deus. Neemias nos ensina isso. Confronto com a palavra de Deus. A palavra de Deus que é o Deus poderoso e a palavra de Deus que é poderosa e ela é realidade, ela não volta vazia. Segundo o ensino de Neemias, nesse Neemias 13, ele confrontou o sumo sacerdote Eliasibe por dar guarida no santuário a um inimigo do povo de Deus. Neemias 13, 4 a 8, o texto diz assim, e fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de alimentos, o incenso, os utensílios, os dízimos dos grãos, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isto não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ter com o rei, mas após alguns dias tornei a alcançar licença do rei. E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Neemias foi firme, Neemias foi direto, foi muito firme com Eliasibe. Porque Eliasibe tinha um duplo erro. Ele tinha cometido um duplo erro. Então, Neemias foi muito firme com Eliasibe pelo duplo erro cometido.
ao aparentar-se com o ímpio Tobias, casando-se com a filha de Tobias, e ao negociar com ele, o referido pagão, fazer esse acordo com ele, colocá-lo num lugar, oferecendo moradia nos lugares sagrados, nos lugares do templo. Com uma sensibilidade espiritual aflorada, o homem de Deus não poupou esforços em erradicar tal situação. Então logo chegou a Jerusalém, ele encontrou aquele desatino, aquelas coisas erradas, e foi logo, imediatamente, ele lançou fora do templo os móveis de Tobias, e determinado, Neemias iniciou um processo de purificação do local. O local que fora construído e reconsagrado 116 anos antes, em 516 a.C., e foi construído e reconsagrado para o louvor e adoração ao Deus verdadeiro. Com Eliasibe, o relapso sumo sacerdote, nós aprendemos que é possível líderes ouvirem apenas os seus corações. Muita gente ouve apenas o coração, não vai aquilo que é verdade de Deus, a verdade da palavra, mas vai só com o coração. Então com Eliasibe, esse sumo sacerdote, a gente aprende também que é possível líderes ouvirem apenas os seus corações e as pessoas também ouvirem apenas os seus corações e cometerem enganos. E alguns enganos absurdos que provoquem a indignação de Deus. Fiquemos então atentos e cobramos os nossos líderes com os mais ferventes e calorosas orações. Ao passo que com o temente governador Neemias, aprendemos que mais ético e compassivo que sejamos, por mais ético e compassivo que sejamos, quando se trata de abominação ao Senhor, devemos romper tudo em defesa do reino de Deus. Se nós amamos e servimos a Deus, devemos romper tudo, por amor a Deus, em defesa ao reino de Deus. Neemias nos ensina isso. Mas há uma terceira ação de Neemias, nesse capítulo 13, que traz lições para nós. Após os confrontos, esse confronto com o povo, que ele fez através da palavra, esse confronto com o sumo sacerdote, que ele afastou aquilo que estava errado, o que aconteceu depois desses confrontos? Neemias então parte para a restauração, para restaurar a adoração ao Senhor. Nos versículos 9 a 22 de Neemias 13, você encontra isso, Neemias partindo, Neemias tomando a atitude de restaurar a adoração do Senhor. Em virtude do que estava acontecendo ali antes, o povo passara a prestar ao Senhor uma adoração desleixada, foram relaxados em prestar ao culto, não tinham cuidado. Eles tinham total descompromisso com a obra de Deus, tornando-se um povo secularizado, fazendo por fazer, aquilo que era comum, aquilo que era a mesmice. Esse fato aborreceu profundamente a Neemias, pois adorar a Deus é a missão do povo de Deus, é a missão necessária do povo de Deus, do povo escolhido por Deus, das pessoas que são de Deus. Adorar a Deus é essa missão preciosa. Durante aqueles 12 anos, após a reconstruírem os muros de Jerusalém, os que mais foi ensinado ao povo foi justamente priorizar Deus em todos os sentidos, e que ele exige exclusividade do seu povo, sem em nenhum momento abrir mão da sua glória. Você encontra isso em Isaías 42:8, Isaías 42:8. Neemias então começou por levar o povo a perceber a natureza da sua apostasia, do seu afastar de Deus. Neemias começou então a mostrar ao povo aquilo que eles estavam fazendo, do desleixo, do descuido, do fazer por fazer a adoração. As características de uma adoração desleixada, ela é marcada pelo povo que parou de ser dizimista. Neemias 13, versículo 10, vai nos falar sobre isso. O povo parou de ser dizimista, como se entregar o dízimo fosse meramente uma questão opcional. Podemos ver a primeira atitude que mostra o esfriamento na fé e o distanciamento da vontade de Deus é sonegar os dízimos e as ofertas, como também bem descreve Malaquias 3, versículos de 8 a 10. Profeta que, segundo os estudiosos, foi levantado por Deus justamente nesse contexto do avivamento de Judá, sob a liderança de Neemias, por volta do ano 428 a.C. Malaquias então está nesse tempo. E esse texto de Malaquias, que chama a atenção do povo para voltar a dedicar ao Senhor dízimos e ofertas como gratidão, como reconhecimento, então essa é uma situação que estava ali presente. Uma adoração desleixada. Ela para
com a entrega dos dízimos, das ofertas, das contribuições. Mas outra característica da adoração desleixada, que é o dia do Senhor começou a ser profanado. Neemias 13, versículos 15 a 22. Neemias 13, 15 a 22. Então, uma outra marca do relaxamento espiritual é o desrespeito ao dia do Senhor. Como bem sabemos, para nós, né, é o domingo, é aquele dia que nós dedicamos ao Senhor, que é o dia da ressurreição do Senhor. Então nós vemos que o povo relaxou ali em dedicar ao Senhor. O texto bíblico diz que o dia do Senhor para eles tornou-se um dia comum, em que cada um fazia o que lhe interessava, e os mandamentos do Senhor ficavam de lado. Isaías falou sobre isso em Isaías 40, 58, 13 e 14. Eles passaram a não ter o menor valor para Deus aquele dia de dedicação. Tornou-se um povo ingrato ao Senhor. Outra característica da adoração desleixada é o envolvimento dos filhos da luz com as filhas das trevas. Neemias 13, 23 e 24 fala sobre isso. Neemias 13, 23 e 24. O Senhor havia alertado que os hebreus não deviam constituir matrimônio com os povos idólatras, exatamente para que não se contaminasse o povo santo de Deus com os imundos costumes pagãos. Você encontra isso, né, na história do povo de Israel, lá na formação do povo, no texto de Êxodo 34, versículos 15 a 16. Você encontra esse chamado de Deus, o alerta de Deus, o chamado de Deus para eles não constituírem matrimônio com os povos idólatras, porque eles podiam e seriam contaminados. Você encontra isso também no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 3 e 4. Deuteronômio 7, 3 e 4. O que de fato acabou acontecendo foi esse contaminar pelas crenças, pela idolatria do povo, que de fato acabou acontecendo a partir da apostasia do rei Salomão, por volta de 954, já havia acontecido isso lá antes, né? Então você sabe que em 1 Reis 11 até o capítulo 2, né, nós vamos encontrar isso aí sobre essa apostasia do rei Salomão. Neemias, então, você precisa notar que Neemias se vale desse mau exemplo do passado para exortar o povo. No versículo 26 do texto aí de Neemias 13, você vê isso. Neemias usou o exemplo lá de Salomão, o exemplo do passado, para exortar o povo. E esse exemplo mau resultou em 350 anos depois repetir-se, né? Após um longânimo processo histórico na deportação dos judeus para a Babilônia para 70 anos de cativos. Foram para lá por causa da idolatria, porque se envolveram com os povos idólatras, se envolveram por aqueles que já estavam fazendo aquilo que era a vontade de Deus, se contaminaram. Pois bem, mesmo agora, já de volta para a terra, Neemias, um verdadeiro os pais e os filhos adorando os deuses diferentes, milagres para os moldes históricos militares da época. A ordem de Deus foram completamente desprezadas. Eles deixaram de fazer aquilo que Deus queria para fazer aquilo que o povo que eles haviam se ligado faziam. Eles haviam mantido casamentos mistos, casamentos com povos pagãos. As famílias judias foram totalmente miscigenadas com povos que tinham ensino, aprendido coisas erradas, coisas que não eram de Deus. Como resultado disso, houve um completo esfriamento da obra do Senhor, pois os pais e filhos adoraram deuses diferentes. Quando o povo de Deus se junta com o povo idólatra, quando o povo começa a fazer a mesma coisa que o povo do mundo, quando o povo começa a se igualar às pessoas, então vem essa tristeza, como Neemias pôde presenciar naquele momento. Neemias e sua ira santa, Neemias 13, 25 a 31, foi aí que o vigoroso homem de Deus agiu, e agiu com vigor. Não por ele em si, mas por ver ultrajada a santidade de Deus, ele partiu para cima dos infratores da lei de Deus, com muita gana e fúria santa, espancando-os, arrancando-lhes os cabelos e levando-os a voltarem encarecidamente, e jamais daria às suas filhas, lembrando eles para não dar às suas filhas e filhos em casamento aos povos que fossem inimigos do povo de Deus. É importante nós entendermos que Neemias era governador. Ele era comissionado pelo imperador persa, que na época era Artaxerxes. Ele tinha o poder de punição sobre aqueles cidadãos judeus do império. O espancamento deve ser entendido como punição pública,
já prevista pelo Senhor em sua palavra, era algo da cultura da época. E o arrancar os cabelos era uma forma de humilhação pública, provavelmente para marcar um momento de confrontação. Precisamos lembrar disso, né? E então Deus muitas vezes ele age, né, para o nosso conhecimento, para o nosso reconhecimento, para o nosso despertamento, e nós precisamos estar atentos. Muitas vezes nós precisamos tomar decisões muito difíceis, mas se é para a glória de Deus, não podemos fugir nem protelar, assim como fez Neemias. O reino de Deus é algo para ser respeitado. O Deus Todo-Poderoso é para ser honrado, honra, glória, louvor e poder. O pastor Jeremias, ao terminar a lição, dessa última lição desse trimestre, ele deixou algumas questões para pensar, para agir, né? A primeira delas ele diz: bastou Neemias se ausentar para que o povo se desmantelasse, descambando para uma adoração adúltera. Oremos fervorosamente para que Deus nos dê líderes como Neemias para a continuação da obra do Senhor. Outro despertamento que o pastor Jeremias faz na sua lição é: quando o povo parou de adorar a Deus, o primeiro pecado que aconteceu foi a retenção dos dízimos e ofertas. E depois vieram a profanação do dia do Senhor, depois vieram casamentos mistos e etc. Então oremos para que o Senhor não permita que o diabo roube o nosso prazer de adorá-lo. Oremos para que o Senhor não permita que o diabo roube o nosso prazer de adorá-lo. Outra lembrança do autor da lição é: certo pensador disse: Deus quer amar tudo que o Senhor ama e quer detestar tudo que o Senhor detesta. Daí se explica a ira santa de Neemias. Que Deus nos ajude a imitar a Cristo, que também se irou quando o ciúme, o zelo na casa do Senhor o consumiu. A gente tem isso ao ver a casa de oração para todas as nações se transformando em covil de ladrões. Isso está para nós em Marcos 11, 17. Portanto, terminando esse trimestre, olhando para a história de Neemias, nós precisamos orar para que nos mantenhamos na direção de Deus, para que sejamos levados sempre a perceber a bondosa mão de Deus sobre nós. O desafio para você é difícil. Reconstruir é uma tarefa difícil. Retornar, recomeçar é uma tarefa difícil. Mas nós podemos fazer, baseados na palavra e com a oração. Ore então, para que Deus levante pessoas para liderar o seu povo, que você seja alguém para despertar o povo, para voltar para Deus, para adorar com prazer, para adorar com reverência, para adorar com a verdadeira adoração. Que esse livro de Neemias e o livro de Esdras seja também meditação para você e que traga ensinos para a sua vida. E Deus abençoe. Nós vamos terminar esse momento orando, falando com Deus. Eu quero que você ore comigo. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por estar já chegando ao final desse trimestre e podermos ter tido a oportunidade, Senhor, de olhar para a história do povo de Israel, olhar para a história do povo, Senhor, que estava cativo na Babilônia e foi trazido por Ti, pela Tua mão poderosa, Senhor, para Jerusalém novamente. Obrigado, Senhor, por essas lições que ouvimos, que percebemos, e nos ajude, Senhor, a tirarmos para nós, Senhor, aquilo que precisamos fazer, aquilo que precisamos deixar de fazer, aquilo que precisamos observar, Senhor. Continua nos ensinando através da Tua palavra e ajude-nos, Senhor, a lembrarmos do exemplo de Neemias, de Esdras, e, Senhor, queremos reconstruir muro para estarmos seguros dentro da Tua cidade. Possamos, Senhor, estar prontos para reconstruir o templo, Senhor, que é a nossa vida, para podermos Te adorar em espírito e em verdade. Continua sendo conosco. Dá-nos, Senhor, a Tua paz e continua nos guardando. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, estamos terminando o nosso encontro de hoje. Obrigado por você ter estado conosco, né? Logo mais, às 18 horas, nós vamos estar de volta, né? Então, venha para estar conosco também no culto de logo mais, nossa live de adoração. Chame mais alguém. Aproveite esse tempo aí, né, para chamar alguém também para estar junto conosco na live de adoração logo mais, ok? Muito obrigado. Não deixe de dar o seu likezinho, né? Dá o seu gostei aí, clica aí, esteja conosco. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por ter estado conosco nesse tempo. E como dizemos sempre, né, com todo o povo de Deus e para a família Beira-Mar, bom dia, família. Até logo, que Deus abençoe a todos vocês.
Olá, amada igreja, que saudade de vocês, saudade de todos vocês, graça e paz. Estou aqui para apresentar uma poesia missionária de Mário Barreto França, intitulada Tem Dó, Papai do Céu. Santa Cruz de la Sierra, o dia declinara, ornamentando o céu de uma beleza rara, pondo nos corações cansados de sofrer uma gota de luz, um pouco de prazer, pois no suave dulçor da tarde que morria, a bondade de Deus em promessa sorria. Quando a noite desceu sobre a cidade um manto de trevas, uma notícia andou de canto a canto. Vai haver pregação das doutrinas de Cristo na pequenina igreja evangélica. Nisso, um ébrio inveterado, erguendo-se do chão, falou: "Vou acabar com essa reunião." E seguiu cambaleando em direção ao templo. Na casa de oração, porém, um belo exemplo de fé a fulgurar nas asas da inocência iria arrebatar a pequena assistência, que via em gesto audaz de crença e confiança a manifestação de Deus numa criança. É que a menina Creusa, a filha de um pastor, pedindo ao seu papai uma Bíblia e um cantor, pôs-se logo a cantar, numa voz que seduz, um hino que exaltava o poder de Jesus. No tiene peligro, no tiene peligro, para quien tiene fé em mi Jesus. Nesse instante, assomou a porta acelerado e, num gesto ameaçador, ficou ali parado à espera do momento em que iniciaria a cobarde agressão. Mas a doce harmonia dessa voz infantil foi aos poucos quebrando o pétreo coração daquele homem nefando, que tirou seu chapéu, tornou-se reverente, seu semblante mudou, sorriu humildemente, sentindo dentro da alma o conforto divino que lhe vinha dos céus no cântico de um hino. Quando Creusa parou de cantar, disse o velho: "Se cantares de novo, ouvirei o evangelho. Deixarei sem temor todos os vícios meus e virei sempre aqui para adorar a Deus." E animada de amor que se comove e canta, dentro do coração a Creusa se agiganta e eleva a sua voz de mística doçura aos redoirados céus das divinas alturas, emocionando assim toda a congregação que a acompanha depois nessa meiga oração. Papai do céu, concede a esse bêbado velho um novo coração para o teu evangelho. Tem piedade, Senhor, desse infeliz incréu e de sua alma atroz. Tem dó, Papai do céu. E um vislumbre de fé e um roseiral de prece em cada olhar fulgura, em cada peito cresce, na congratulação dos pregoeiros da cruz, por mais um pecador que se entrega a Jesus. Creusa, tua missão é missão dos pequenos, dos que vivem com Deus, dos que lutam serenos no bendito mistério de fazer caridade, pregando a paz, o amor, o perdão e a humildade. Porque não fazem mal e não sabem mentir, pois vivem, na verdade, a cantar e a sorrir. Creusa, tua missão é a missão dos remidos, consolando o que sofre o peso de um labéu, vive, pois, a implorar por todos os perdidos. Tem dó, Papai do céu, tem dó, Papai do céu. Amém.